primeiro lugar, de pedir a proteção, a bênção dos meus ancestrais, meus antepassados, e também das pessoas mais velhas que estão nessa casa, para que me permitam dirigir a palavra, falar com a maior sabedoria, com a maior humildade que me seja possível, e transcrever, de algum modo, um pouco daquilo que o professor Gilson e eu tivemos a oportunidade de operar durante os últimos 3 anos, ao redor do pensamento de um sujeito bastante importante no seu tempo e, por situações incríveis da história, bastante esquecido no nosso tempo, mas que nós consideramos que ele tenha uma verdade, ele tenha uma provocação a nos dar. Então, inicialmente, e aqui vou iniciar o meu tempo também, de 30 minutos, o homem chama-se Frantz Fanon, é um sujeito negro, nascido na Martinica, uma possessão da França, na região do Caribe, vou mostrar no mapa, e ele deixou 4 livros, como você vê ali na imagem. O primeiro foi escrito quando ele fazia o curso de psiquiatria na cidade de Lyon, na França, e esse livro ele apresentou como proposta da sua tese de doutoramento, que foi recusada pela banca. Depois de formado, em 52, ele publicou. O segundo exemplar é o 5º ano da Revolução Argelina, já é um relato de observações que ele produziu quando era revolucionário na disputa que os argelinos do norte da África faziam contra os franceses colonizadores. No último ano de vida, já com o diagnóstico de leucemia, Fanon desejou dizer suas últimas palavras. E em questão de poucos meses, ele escreveu um clássico chamado Os Condenados da Terra, que é o 3º exemplar, e finaliza a nossa pesquisa com o trabalho sobre o livro Em Defesa da Revolução Africana, que é uma coletânea de artigos, material que ele publicou durante a Revolução, e também para congressos. A esposa, viúva, Josie Fanon, e o amigo dele, Francis Janson, reuniram esses materiais e tem um excelente trabalho também ali para a gente fazer uso em todos os termos. O nosso estudo, inicialmente, foi apresentado para uma banca que era constituída pela professora Gislene dos Santos, que está aqui, o professor Mário Amorim, professor da casa, e o professor Pedro de Souza, professor da Federal de Santa Catarina, meu amigo de infância. E nós tivemos assim, uma longa reunião junto com o professor Gilson para examinar a proposta que nós tínhamos organizado nas primeiras 100 páginas do estudo. E a banca me deu os importantíssimos conselhos. Por exemplo, nós tínhamos inicialmente, pelo fato inclusive de não conhecermos direito quem era Frantz Fanon, colocamos aí um ancorador, um ponto de segurança que foi, de algum modo, tecer as nossas reflexões, mas sempre numa interlocução com o pensamento de Michel Foucault, do qual nós tínhamos a intenção de aproveitar o que ele sugeriu no campo da pesquisa com os conceitos de arqueologia do saber e genealogia do poder. Pensávamos, e aí eu perguntei para a banca o que me dizia, o que me orientava a respeito de trabalhar algumas observações com intelectuais negros, como por exemplo Clóvis Moura ou Abdias, ou ainda entrevistas com lideranças do movimento negro, com pessoas que atuam na academia, que vêm da tradição dos povos africanos do Brasil e tal. A banca foi muito generosa, a banca foi muito preciosa, porque notou que eu havia feito uma abertura de rede muito grande, a minha canoa não caberia todos os peixes que apareceriam por ali, e me indicou que eu fizesse uma otimização de esforço, porque eu mantivesse o foco e tal. Então nós acolhemos essa sugestão, que foi a maior bênção para a gente. Um dos conceitos apresentados como sugestão foi de vincular, de algum modo, o que estava sendo tratado ao conceito de modernidade, e a professora Gislene recordou e me sugeriu procurar o trabalho do sociólogo peruano chamado Aníbal Quijano, que muito me ajudou de verdade. Foi falado ainda em relação a situações específicas do nosso programa, que é o PPGTE, Programa de Pós-Graduação em Tecnologia. O PPGTE faz um motivo importantíssimo da análise da tecnologia, inclusive os estudos CTS, são esses estudos de ciência, tecnologia e sociedade, que é uma preciosidade que se faz por aqui. Então nós direcionamos o estudo ao redor dessas matrizes que são do cotidiano de quem faz o curso de pós aqui.
E quando, no mês de outubro, eu fui a um mini curso oferecido no evento anual da Associação Nacional de Pós-Graduação, lá encontrei o professor Renato, que está aqui, professor da Federal Rural do Rio de Janeiro. Renato é filósofo e estava ministrando um curso de filosofia para pensar nas africanidades da educação, Lei 10.639, etc. E Renato surgiu com esse conceito aqui, colonialidade, falou de colonialidade do poder. E eu fui atrás da literatura e realmente deu uma guinada importantíssima no nosso exercício. Por fim, depois de passar da banca, depois dos exercícios, as arrumações e rearrumações foram feitas, com a orientação do professor Gilson, nós nos apropriamos aqui de 2 livros de Henrique Dussel, um filósofo argentino, filósofo da libertação. A filosofia da libertação, pegamos algumas ferramentas, da filosofia da poiesia, pegamos outra, para chegar à ideia de um design social, projetando a partir dali, no cruzamento com as ideias de Fanon, as possibilidades de uma educação tecnológica que não fosse na orientação do colonizador, mas diferente, uma educação tecnológica emancipadora. E nessa emancipação o que nós queremos é saber qual é o lugar do negro nisso, porque... E aí vem a nossa indagação central. Tinham mais indagações e a banca mandou tirar, e nós tiramos. Então ficamos com uma indagação assim: será possível avaliar nos discursos que tecem a narrativa dos arquivos Fanon, ou seja, aqueles 4 livros lá, tem muitos discursos, Fanon correu atrás de muita literatura, trouxe coisas lá, criticou, outras ele elogiou. Nesses discursos que o Fanon achou e plantou nos livros dele, será que nós encontraremos ali condicionantes que assujeitam o negro em uma ordem inferior de subjetivação, ou seja, uma fabricação científica da ideia de que o negro é inferior, e essa ideia como fator que restringe ao negro a sua apropriação da ciência e da tecnologia para gerar discursos e práticas sociais alternativas. Será que é possível avaliar isso? Então, com a ajuda do Gilson, ao longo do tempo, nós fomos atrás. E aí, por que fazer com Fanon? Bom, os motivos são muitos. Primeiro, ele é negro, nós também. E quando Milton me falou pela primeira vez, Milton está aqui, é do Movimento Negro Unificado de São Paulo, veio participar desse momento. Até eu fiz questão, Milton, porque você foi o primeiro cara que me falou de Fanon. Eu gostaria que você, de fato, tivesse essa oportunidade de ouvir isso aqui. Então, Fanon é um militante, ele questionou a cultura do seu tempo, uma cultura racista, e ele foi em cima disso. Fanon, ele usou a sua vivência pessoal, seus múltiplos recursos intelectuais de psiquiatra, de filósofo, de literato, de escritor de peças de teatro. O Fanon tem um múltiplo saber, ele faz um saber interdisciplinar, inclusive, e aí ele traz elementos para a interpretação da realidade do sujeito negro dentro do mundo branco, europeu, hostil, que não está escrito ali. Evidenciou também que o negro era uma invenção, e Fanon chegou a dizer o seguinte: temos que livrar o negro da negrura e o branco da brancura, porque isso é invenção, e uma invenção que desumaniza negros e brancos. Fanon, ele é associado a todo o processo de superação da colonização em África, os estudos pós-coloniais, psicologia social, consciência negra. Milton falava, em 1996, negão, tudo começou com Fanon. E aí eu fiquei curioso. E aí você vai vendo atrás das ideias, olha, Paulo Freire, Abdias, Glauber Rocha, são leitores de Fanon. O movimento dos Panteras Negras, Stuart Hall, eu sei que tem gente aqui que estuda o pensamento dele, leitores de Francis Fanon. Atualmente, o filósofo porto-riquenho Nelson Maldonado Torres e o Gordon Lewis, eles fazem parte, inclusive, de um grupo de filósofos de filosofia afro-caribenha, e eles escrevem, inclusive, livros sobre Fanon. Encontrei a filha de Francis Fanon, é uma militante também, a Mireille, tem um site, uma fundação Francis Fanon. E, pasmem, dizem no site aqui, que eu achei, está no texto lá, que o presidente Obama também leu Fanon. O que nós queríamos com esse trabalho? Explicitar a crítica de Fanon aos discursos coloniais que subalternizam o negro. E, portanto, esses discursos, eles dificultam essa apropriação da tecnologia e da ciência por parte do negro. Nós estamos fazendo essa explicitação de olho no desenho de situações alternativas, práticas sociais libertadoras. Um outro interesse, uma outra finalidade do estudo é reconhecer convergências entre
três situações. Essas aqui são gravíssimas. A primeira, o conceito de reconhecimento. Eu fui na PUC falar com o Erickson, que era na época o diretor do mestrado de filosofia da PUC. Erickson, eu queria orientações para entender essa noção, porque vinha da fenomenologia, tinha a ver com o idealismo alemão, e ele me disse: o reconhecimento é hoje o tema mais quente no âmbito do debate filosófico. Abre discussões para direitos humanos, direitos sociais, é uma mina. Trate de dar um jeito de preservar esse título, esse nome no seu título de trabalho. O novo humanismo, do qual Franz Fanon fala interminavelmente. E aí nós tentávamos conectar isso com a proposição de Dussel a respeito de design tecnológico, de perspectiva emancipadora da tecnologia para pensar a educação tecnológica. E aí a reafirmação, nós queremos isso, reafirmar o reconhecimento, reafirmar o novo humanismo como possibilidade de abrir uma outra porta de entrada do negro na história. Aquela porta de entrada que foi bloqueada pelos discursos coloniais, dos cientistas, dos literatos, do pessoal do campo da moral, dos costumes, negaram ao negro uma abertura de portas que possibilitasse a ele ser um sujeito emancipado na história. Veja o caso. Os discursos coloniais que estão em vigência hoje produzem isso que a Veja coloca: no negro associado à miséria. Essa aqui é a dona Cilene Carvalho Pinto, todo mundo viu essa mulher 5 da manhã num ponto de ônibus no Rio de Janeiro, esperando para ir ao trabalho como empregada doméstica, e 5 mauricinhos foram lá, fustigaram essa mulher com lesões corporais gravíssimas, porque pensavam tratar-se apenas de uma prostituta. Então, nesses termos, nós queremos reafirmar que o reconhecimento e o novo humanismo abrem janelas para um negro, uma África, dentro da África ou fora dela, que seja emancipado. E como fazer isso? Toda essa tarefa, como é que nós... E aí, o nosso programa do PPGT é interdisciplinar, e eu vinha de uma tradição filosófica disciplinar. Então, aí é a hora que a gente recebe o apoio dos amigos, o Gilson, os professores do programa, as várias disciplinas, para me ajudar a aprender um pouquinho como é que é fazer isso. E o resultado foi um estudo baseado na literatura. Dessa vez nós não fomos com gravador fazer entrevista com ninguém, ficamos meditando conceitos, a situação concreta. Então, uma análise, deduções, conceitos dentro dos princípios da lógica. Eu conheço a lógica, conheço um pouco, né? A lógica que aprendi com Jacques Maritain, a lógica tradicional elaborada por Aristóteles, e tem até a possibilidade de aprender um procedimento dedutivo que Max Weber desenvolveu nos textos dele, da tipologia ideal, que na hora que a gente estiver discutindo com a banca ali, trocando ideias, dá para detalhar. O Foucault, na verdade, ficou um ausente presente, Pedro, porque todo o desenho do raciocínio teve a inspiração nas quantidades de conversas que a gente manteve, de livros que eu tive a oportunidade de ler, dicionários de Foucault, etc. Bom, resumo, nós produzimos um texto, então tem os capítulos, você vai ver daqui a pouco. Dentro de cada capítulo, de vez em quando, uma parada para fazer algumas considerações. E no final, nós geramos as considerações finais. Então o texto ficou assim. Aqui eu conto um pouco das minhas aventuras, explico a ideia geral do trabalho. Dividimos em 2 momentos. Uma voz que não se cala, uma sentença de uma música do Zeca Pagodinho e do Ratinho, diz que o negro é essa voz que não se cala por meio do samba. É o samba Lua de Ogum, onde ele diz essa sentença. Uma voz que não se cala, que superou a senzala. O Fanon é esse cara. Então aqui 4 capítulos de imersão nos arquivos Fanon, recolhendo dados, elementos para compor uma ideia que a gente pretendia capturar lá na discussão da tecnologia, da educação tecnológica. Na segunda parte, aí sim um trabalho pesado de filosofia para chegar ao novo humanismo. Esses horizontes descoloniais são os horizontes que tentam desviciar a leitura da sociedade, no sentido de que a leitura colonial é viciada, ela é racista, nós vamos ver isso. Bueno, aqui nós temos no nosso momento a presença do meu amigo de mais de 30 anos, o professor Vicente Sandeschi, que viveu aqui assim no norte do Brasil, perto do Oiapoque. Você conheceu o Oiapoque, né? Conheceu o Oiapoque, maravilha. Então, quando você estava lá, por mais um pouco, ali umas braçadas, você chegaria aqui na Martinica, o lugar onde nasceu o Fanon. Só que é miudinho, velho. Olha lá, 1.100 km², e aqui do lado, o município de Campo Largo tem 1.200 e poucos. Quer dizer, um espaço bem nanico. Foi ali que nasceu o Franz Fanon.
uma terra dominada por franceses, falam língua francesa, e um monte de confusões. Nasci, boa tarde, chega aí. Pensando nos arquivos Fanon, veja só, 3 personagens fantásticas que influenciaram decisivamente este cidadão. Aimé Césaire foi professor de Fanon, digamos no ensino médio, poeta, político, professor. Ele criou o conceito de negritude. O movimento Black is Beautiful, que a gente presenciou na década de 70, músicas como as de Sandra de Sá, que vai ressaltar que o negro é bonito. Aí nós devemos muito a este senhor. Faleceu pouco tempo atrás, com mais de 90 anos. Francisco Tosquet foi o cara que preparou Fanon para o exercício de uma psiquiatria revolucionária. Ele ficou quase 2 anos no hospital onde Tosquet era o diretor. Esse homem é um espanhol fugido da perseguição durante a Guerra Espanhola. E aí ele desenvolve a teoria da terapia institucional. Mais do que teoria, a prática, que revolucionou a psiquiatria planetariamente. Outro amigo do Fanon, que deixou marcas profundas na sua maneira de ver o mundo, na época, o filósofo europeu, provavelmente o mais famoso, mundialmente conhecido, Jean-Paul Sartre, escritor, filósofo, ensaísta, enfim, fez tantas coisas incríveis e era um interlocutor assim, de muita proximidade com Fanon. Segundo falou a viúva Josie Fanon, esse era o único negro com o qual Sartre conversava e se esquecia que o cara era negro. Bueno, aqui você tem os arquivos Fanon, e aqui 3 amigos que eu encontrei, 3 livros escritos para explicar a vida e a trajetória de Fanon. O Peter Geisman, a Irene Genzer e a Alice Cherki. O primeiro conversou com a mãe do Fanon, foi seguindo todos os passos na África, na Martinica, na França, conversando com pessoas que conheceram e trabalharam, viveram com Fanon. Essa daqui me pareceu que foi um pouquinho menos abrangente, mas ela conversou inclusive com as pessoas, com a própria Josie Fanon. E a Alice Cherki é uma psiquiatra, velhinha hoje, trabalha, e tem muita coisa dela na internet, dando notícias, entrevistas, falando de Fanon, porque ela foi estagiária dele no hospital psiquiátrico, onde ele trabalhava, lá na Argélia. Aqui, uma lembrança carinhosa ao Foucault, porque foi dele a ideia assim, que eu conheci, de pensar em arquivos e buscar nas profundezas o sentido de um determinado momento da história humana. Pensando nesse material todo, alguns resultados. O conceito de colonialidade que Renato me ajudou a acessar começa com a chegada de Colombo aqui nas Américas, o trabalho dos jesuítas e todos os outros trabalhos desgraçantes, massacrantes que você conhece pela história e de outras grandezas, mas as contradições estavam lá. A contradição da experiência colonial que gerou uma cultura chamada colonialidade do poder. E atenção, pasmem senhoras, pasmem senhores, a colonialidade do poder é a forma pela qual o antigo colonialismo, que jurídica e formalmente não existe mais, ele permanece nas mentes e nos corações de cada pessoa com quem a gente se encontra hoje no mundo. Então esse processo da colonialidade do poder é uma baita máquina de produzir hierarquias centrada na excelência atribuída à Europa. É um processo que chegou aqui dizendo: o europeu é o ser, quem não é europeu não é nada. Aliás, é provavelmente até animal. E aí, primeiramente, vamos dominar e depois vamos dominar. Domina quem? Domina aquele que não é do nosso grupo e transforma a mulher dele numa fábrica de filhos sem pai. Então, essa forma de dominação, de extermínio, inclusive dos conhecimentos, das epistemes, dos saberes dessas populações. A colonialidade do poder hoje guarda as memórias dessa tristíssima experiência colonial, dessa contraditória experiência colonial. Frantz Fanon, ele produziu nas suas obras narrativas incríveis que mostram o impacto dessa experiência. Então, no livro Pele Negra, Máscaras Brancas, que ele escreveu aos 25 anos, garotado, veja como é possível fazer coisas incríveis quando você é garoto ainda, terminando um curso de psiquiatria, Fanon escreveu uma obra impressionante. E ali ele coloca, por exemplo, uma reflexão sobre a situação da mulher de cor, a negra e o branco. E ele mostra no livro de Mayotte Capécia, que eu sou martinicana, como ela internaliza o ódio ao negro e ela, por toda a vida, ela deseja ter um branco. Então, quando ela consegue um namorado francês, soldado, que estava lá acampado e passa a morar com ela, ele chega 2, 3 dias depois, vai dormir, ela fica olhando e escreve assim: mas tudo que eu sabia é que ele era louro, branco, bonito e eu o amava.
Então Fanon analisa cruelmente essa situação aí. Ele não dá moleza para Maior de Capécia. Assim também como com René Marin, que escreve um outro romance onde mostra o homem negro, o homem de cor, seduzido pela branca, que ele até suspeita de que isso possa ter algum laivo de vingança histórica e subconsciente. Por fim, Fanon desce marreta na obra de Octave Manoni, a Psicologia da Colonização. Esse cara era um psiquiatra marxista, assim como foram marxistas aqueles 3 influenciadores de Fanon, mas aqui ele nota que Octave Manoni se transformou naquele momento numa espécie de intelectual orgânico do colonialismo, porque ele diz que lá na ilha de Madagascar, o pessoal de lá, os malgaxes, eles estavam contentes quando os franceses chegaram para dominá-los, quase do tipo assim: ó, franceses, que bom que vocês vieram nos mandar em nós. O Fanon diz que isso aí é uma imbecilidade, dá um pau nesses caras. Resumindo, os discursos que tecem a narrativa vamos dizer, dos arquivos Fanon, associam sempre, mostram pra gente que o Fanon, ele encontrou coisas peludas. Por exemplo, a fabricação científica de que o negro é quase um bicho. Um tal de professor Antoine Porot, que fundou a Escola de Psiquiatria da Argélia, desenvolveu estudos, exames físicos, etc., e produziu uma noção de que o norte-africano ele é violento, e era muito a narrativa das violências por lá. Ele é violento por quê? Porque o cérebro dele ele aproveita uma parte inferiorizável do seu cérebro. Então o Fanon foi absolutamente inflexível em demonstrar que essa maneira de escrever, de afirmar a verdade, ela fabrica uma inferioridade supostamente científica. Imagine o que isso representa quando nós temos na prática pessoas com interesses econômicos, interesses outros, e olha dizendo o seguinte: olha, eu tenho aqui a certificação de que vocês não são bem assim humanos, então posso explorar, escravizar, fazer tudo. Por exemplo, na Martinica, Fanon ele denuncia terrivelmente. Os caras fizeram bombardeios, fulminaram 2 cidades em questão vamos dizer, 2 passadas da máquina de guerra francesa. Eles mataram 45 mil pessoas, dava para encher 2 vezes praticamente o estádio do Coxa. Bueno, um outro camarada lá no norte da África, não sei se estava no Quênia, o Dr. Carothers, eu encontrei o documento dele, botei o link lá no rodapé do trabalho que a gente vai deixar depois para a comunidade. Então, o Carothers também preocupado com a ideia de que o norte-africano é violento, ele foi fazer estudos cerebrais dos caras. E aí ele produziu uma teoria que o Fanon está dizendo: olha, depois ele transforma o resultado em algo que é válido para todos os africanos, cara. Todos. Então, na prática, naturaliza-se a subalternização, porque é da natureza dos caras, o cérebro deles é outro. Entendeu? Ele tem uma preguiça de funcionar os lóbulos frontais. A tese desses caras, na prática, é algo meio assim: um africano normal é mais ou menos como um europeu de quem se tira um pedaço do cérebro, aquela tal operação de lobotomização para curar comportamentos aberrantes. Então, você veja aonde que nós estamos. E o que essas práticas, quando encharcadas no mundo do senso comum, elas funcionam como um brejo justificador de atolamentos na desgraça da dominação, onde um se sente melhor que o outro. E ali, pensando em achar soluções, Fanon foi atrás de uma sugestão do livro de Hegel e trouxe os conceitos de reconhecimento. Então, o reconhecimento tem a noção do desejo, o conceito de liberdade. Esses conceitos aqui são super importantes. O movimento negro já trabalha com isso daqui, com outra nomenclatura, que é muito, muito sério na hora de se pensar como vencer essas contradições. Eu estou avançando aqui para a finalização, detalhes desses conceitos, se houver oportunidade, a gente desempenha na troca de ideias com a banca. Aqui só para dizer que Fanon, ele centra um pesado interesse no conceito de reconhecimento. Essa é uma moeda forte para pensar a desanimalização do negro, a desalienação do próprio branco, que oprime muitas vezes até por internalizar, como quem entra numa sala de fumante e depois esquece que tinha cigarro lá dentro, tão acostumado que fica. O sujeito que nunca ouviu falar de racismo, ele age de modo racista, porque ele internaliza da cultura. Então Fanon pensa em meios de superação disso. Ele usa
a proposta do reconhecimento, e o tempo inteiro, salpicadamente, ele fala que temos de pensar no novo humanismo. Já em Pele Negra, Máscaras Brancas, aos seus 25 anos, ele falava disso. E assim, Frantz Fanon acaba nos dando um material preciosíssimo para identificar esse tal novo humanismo. E aquilo que eu interpretei, Bruno, é que de tudo que está escrito sobre o novo humanismo, reflexões, provocações e denúncias, há algo que precede, sei lá, e que ultrapassa tudo que é conceito. Chama-se Frantz Fanon. Ele é o protótipo do novo humanismo, porque ele é um camarada que desenvolve a preocupação e o avanço na consciência. Quando ele foi para o hospital de Blida trabalhar, ele atendeu franceses e descobriu que franceses torturadores iam lá procurar o seu serviço porque eles sofriam pelo fato da dor de torturar Argelino. Estavam em guerra. Mas ele passou a atender argelinos torturados, parentes de torturados. Daqui a pouco ele começa a receber e atender clandestinamente feridos de guerra. Com o passar do tempo, ele foi chegando a um ponto de insuportabilidade que ele escreveu na carta de demissão que mandou ao ministro. Ele disse assim: durante longos meses, minha consciência foi palco de debates imperdoáveis. Eu acho essa sentença uma coisa assim, uma aula de antropologia para o resto dos tempos. Um homem que vê a dor, a miséria, a desgraça dos outros, ele assume para si o dever de dar uma resposta. Então Fanon, ele percebeu que não podia mais continuar sendo um médico de classe média, trabalhando no hospital do governo, tal, sereno e tranquilo, com a sua casa até grande comparada com a dos demais, ao perceber o gemido de dor daquele povo argelino. E ele diz ao ministro: eu tenho a honra de comunicar ao ministro que eu estou pedindo as demissões. Ele foi para a clandestinidade, aderiu à revolução e se tornou intelectual orgânico, liderança da revolução argelina. Ali ele vai defender o povo. Quando ele descobre o povo, ele se converte. No dia que nós lemos o texto em que ele fala a respeito do povo, eu cheguei com uma interpretação e o Gilson chegou com a outra. E na hora nós pronunciamos praticamente as mesmas palavras. O intelectual que se maravilha com o povo, o intelectual que se converte, que passa a amar o povo, é ele. É ele mesmo. Interessante, Vanderlei. Esse assunto de povo aí está meio em desuso nos últimos tempos, não? Veja bem, aqui nós temos reflexo disso, do triunfo do homem por toda parte, o conhecimento, a política, a educação, o esporte, tudo deve estar subordinado à excelência que é o interesse da emancipação do povo. Aliás, nesses termos ele fala do esporte, e me chamou a atenção porque nós vivemos num país que fica idolatrando. Agora é Neymar, daqui a pouco é não sei quem. Houve uma época que era o Pelé. E ele disse que o esporte não é para isso, não. O esporte é para fazer com que as pessoas sejam vigorosas, para trabalhar pela liberdade, pela emancipação, por uma sociedade de homens e mulheres livres e iguais. Aqui, para finalizar o nosso raciocínio, no último capítulo, uma composição de categorias, de conceitos. Então nós pegamos 6 categorias do livro do Dussel, esse livro aqui, que vem da teoria filosófica chamada fenomenologia, e ali nós tiramos elementos para fazer uma montagem, fazer uma conexão, juntando tijolos de ideias para pensar que nesse que o Dussel chama de cosmos, ou seja, antes dos humanos o que tem é o cosmos. Quando os humanos aparecem na história e começam a mudar as coisas que acham para tirar alimento e moradia, essas coisas, ele começa a fabricar um mundo, fabricar cultura, criam sistemas. Hoje os sistemas não estão de tal modo complexos que viram uma totalidade. Aqueles que estão no comando oprimem. E aí vai para aquela contradição que o Fanon fala, por exemplo, lá no conceito de Hegel, do reconhecimento. No reconhecimento tem uma dialética do senhor e do escravo. Resumindo em poucas palavras, assim: você quer mandar em mim? Não aceito, isso é ditadura. Agora, vamos ao lugar certo. Eu mando em você. As pessoas agem assim. Você para o seu carro na calçada, chega alguém com um tijolo, dá uma pancada lá e manda você descer. Não quer saber sua opinião. Então, nesses termos, uma sociedade onde as pessoas estão brutalizadas, a totalidade provoca os sujeitos que ficam do lado de fora, os que participam, mas não tomam parte. É um mundo onde as pessoas não se reconhecem. O Fanon diz: nós precisamos desenhar um mundo de reconhecimentos recíprocos. Ele não fala em nenhum momento que nós temos que eliminar os brancos. Tem que eliminar o branco francês safado que vem aqui para fazer isso na Argélia. Agora, os meninos franceses que eram nascidos na Argélia e foram lá procurar os revolucionários, nós queremos ficar aqui, nós não queremos fazer, nós não concordamos.
que fizeram os militantes? Fanon conta. Eles acolheram esses meninos e disseram, então vamos nos ajudar a bater nos seus parentes. Ou seja, na prática, tem lugar para todos. O princípio é, que tipo de humano nós queremos ser? Então, nesses termos, apelamos ali para os conceitos que Dussel traz no seu trabalho, da semiótica, do desenho social, para levar na mediação da noção de consciência negra, que até um tempo atrás era vinculada exclusivamente ao povo negro, e nós estamos propondo que consciência negra não é só isso. Consciência negra é um dever de todo cidadão do mundo, de saber quem somos nós e como nós podemos realmente criar uma sociedade de reconhecimentos recíprocos. Por isso, pela educação tecnológica, eu estou sugerindo que haja uma outra porta de entrada para o negro na história, diferente daquela porta da subordinação. Nesse sentido, observe aqui, para finalizar, a colonialidade do poder diz para o negro, você é o não ser. Na perspectiva dos reconhecimentos recíprocos, eu quero ser, cara. Eu tenho direito, eu existo, meus filhos existem, dos meus amigos, nós queremos ser, não nos trate como nada. Eles nos transformam em animais. Veja o caso agora, Corinthians no Japão, fechou o gol lá, o Cássio fez miséria, todo mundo viu. Inclusive, principalmente os não corintianos e os anticorintianos. Aí o que acontece? O jornal inglês, assustado com o que aconteceu, de ver os seus grandes ídolos naquela condição de frangalhos em que os corintianos os deixaram no Japão, vai Corinthians, publicaram na manchete lá de um dos jornais a respeito de Cássio, dizendo que Cássio era um tigre. Renato, eu fiquei assombrado, mano. Porque dizer que Cássio é um tigre está dizendo o seguinte, esse latino-americano, esse cara do terceiro mundo, essa periferia, que joga tão... Ele não é um humano, ele é um bicho, ele é um animal. Porque é isso que eles têm feito com a Europa há séculos. A Europa tem feito com as Américas há séculos. Quando eles olham, vejam os quadros que o professor Sevchenko colocou lá, numa das palestras que ele fez, as pinturas que eles faziam representando as Américas. As pessoas eram zoomorfizadas. Nós não queremos ser bichos, nós queremos ser gente. Nos fazem invisíveis, nós queremos ser visíveis, pelas coisas bonitas que nós temos, pelas nossas contradições, mas nós queremos ser visíveis. Alienado? Não, senhor, nós queremos participar e tomar parte. Nós não somos símbolo do mal, nós somos porta-vozes do bem. Aliás, meu amigo falou isso numa palestra lá no Japão, porque houve lá um esquentamento, e ele estava fazendo um curso de inglês, a professora fez uma falação, ele não gostou e disse, o que vocês trouxeram para o Japão? Bombas atômicas. O que nós trouxemos para cá? Trouxemos o Zico, símbolo de alegria, tem uma estátua na frente do estádio, prestem atenção. Então veja bem, de tudo que foi visto aqui, o embate contra a colonialidade na África e lá fora, Fanon, com aqueles dois movimentos, o Fanon primeiro tímido, intelectual tradicional, Fanon vigoroso, revolucionário, intelectual, orgânico da libertação. O Fanon é um médico. O médico faz violência contra o seu paciente, corta pedaço, anestesia, faz ele sentir dor, dá remedinho, tem que para melhorar. O Fanon percebeu o seguinte, aprendendo com Tosquet, a sociedade doente fabrica pessoas doentes. Por isso, não dá para tratar apenas o sujeito no consultório, tem que consertar a sociedade. E por isso vamos para a revolução. Ele fez da política medicina. Ele trata fortemente de tecnologia e ciência, mais orientado para a libertação das pessoas. Depois tem aqui o de sempre, que tem um montão de possíveis novos trabalhos de mestrado e doutorado, de dissertações para serem feitas. Inclusive, a professora Gislene, já na primeira banca, havia alertado para isso. Você tem várias teses de doutorado embutidas aqui, vamos ficar só com uma. Então, essa uma que está sendo proposta, eu a finalizo, essa primeira parte da exposição, com o porquê e para que eu imaginei fazer esse trabalho. Quando o Milton me apresentou o Fanon, eu fiquei louco. Puxa vida, um dia precisa ajudar a fazer o Fanon falar de novo. E a outra coisa é porque eu fui um adolescente que entrei tarde na escola e tive muito apoio, como tenho tido aqui no PPGTE, na nossa universidade. Meus colegas o tempo todo me apoiando, me ajudando, me incentivando. E eu fico pensando no jovem que eu fui, nos jovens negros que eu vejo pelas ruas, começando com aqueles que estão lá em casa, Janaína e o Thales, e para Janaína e o Thales eu preparei, e estou dizendo que é para eles como porta-vozes, para entregar aos demais jovens negros, nessa louvação aos que nunca voltaram. Aprender coisas de negros é uma labuta necessária, para que o suor, o sangue e as lágrimas de nossos ancestrais, arrancados do chão de sua nascença para onde nunca voltaram,
mas foram açoitados nos pelourinhos da grande humilhação, submetidos aos trabalhos inclementes das lavouras e das minas, e supliciados nos troncos dos horrores infernais, ou acorrentados nas malditas senzalas por noites eternas. Sim, minha filha e meu filho, aprender coisas de negros é uma labuta necessária para que nenhuma gota de suor, sangue e lágrima de nossos ancestrais tenha sido vertida em vão, para que o conhecimento e o reconhecimento sejam para vocês, juventude negra, liberdade. Como dizem no candomblé, Olorum Mudupé. Como disse a Mercedes Souza, graças à vida.